Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? E quero convidar você que está aqui pela primeira vez a pegar a sua Bíblia, pegar canetas para anotar e um caderno. Se você não tiver um caderno, pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser o seu computador mesmo, para que você possa anotar as coisas que Deus vai falar com você. Esse é o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. E se você não conhece, quero convidar você a ficar com a gente e fazermos juntos esse estudo bíblico. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos nem sequer um instante, por deferência, para que a vontade do Evangelho permanecesse entre vós, e por parte de todos que eram tidos por notáveis. O que na realidade eles fossem não me interessa, pois Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o Evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. A comunhão eclesial. Veja que importante esse fato que São Paulo relata aqui na Carta aos Gálatas e que é relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, de maneira mais profunda. Esse relato é tão importante que é a vida de Paulo, praticamente, essa luta por pregar o Evangelho aos pagãos e evitar os judeus que o perseguem em todos os lugares. Paulo é perseguido por toda parte por causa desta defesa dos cristãos que, tendo origem pagã, se convertem, mas que não tem necessidade de circuncidar. Eu já falei sobre a circuncisão no outro estudo e é a base desta polêmica na vida e na pregação de São Paulo. Porque Paulo
deveria ser o mais ferrenho defensor da circuncisão, porque era um fariseu da escola de Gamaliel e notável entre os seus. Depois que ele conheceu Jesus, essa história mudou, mas mudou totalmente. A vida de Paulo virou do avesso, de cabeça para baixo, como você queira. Porque ele se tornou um grande evangelizador. E perdeu, ou jogou fora, por assim dizer, toda a sua bagagem e seu orgulho de ser um grande judeu. Se bem que a gente vai ver Paulo falando um pouco disso numa das cartas, se não me engano, aos Coríntios, a respeito do seu know-how como grande judeu. Ele fala para depois dizer que isso para ele não importa, não é nada, é lixo, diante do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E já agora Paulo age assim. Inclusive a gente vê aqui que, apesar de Paulo ir a Jerusalém, levando Barnabé e Tito, que ele afirma que era grego, mas não foi obrigado a circuncidar. Mas Tito era grego, mas não foi obrigado a circuncidar-se. Por quê? Porque estava claro que eles tinham uma experiência forte e que Deus agia naquelas pessoas sem que elas assumissem qualquer coisa da lei judaica. O que Paulo não diz aqui na carta é que Pedro teve sim uma grande experiência com o Espírito Santo e na conversão dos pagãos, por exemplo, a família de Cornélio. Mas nós vamos ver, sim, Paulo falando com Pedro duramente aqui na carta, né? Por causa da dúvida que Pedro fica quando está entre os que são circuncidados. Por isso Paulo se considera, e de fato é, livre. E essa liberdade ele não quer perder e não quer que ninguém perca na igreja. E qual é esse problema? O problema é justamente que os judeus convertidos ao cristianismo querem obrigar que todos os pagãos que se convertam também sejam circuncidados. Paulo está dizendo, bobagem, isso não precisa, isso não é necessário, isso não existe. Isso é reduzir o mistério de Cristo à escravidão. E isso certamente gerou todos esses problemas na vida de Paulo. Mas, uma vez que a igreja decidiu, estava decidido. E é isso que Paulo está falando aqui, sobre o Concílio de Jerusalém. Ele não diz esse nome, mas a gente sabe que é. Hoje, não temos dúvida de que foi o primeiro grande concílio da igreja para decidir justamente como seria essa evangelização dos não-judeus. E diante de todas as evidências e testemunhos que Paulo, Barnabé, Tito e tantos outros companheiros apresentaram, a igreja decidiu, tudo bem, vocês podem continuar evangelizando eles, desse jeito, dessa graça que Deus deu para vocês. A gente vê que é uma graça de Deus, nós não vamos negar isso, mas preste atenção nos pobres. E aqui Paulo também não falou, né? Mas está lá escrito no documento final que se abstenham de carnes, de sacrifícios, carnes asfixiadas. Lembre-se dos pobres, das viúvas, etc. Práticas comuns no início da igreja e até hoje, para que não seja só uma fé que fale, eu creio em Jesus Cristo, mas tenha obras e obras concretas. Isso também é outro sinal que dá pano para manga, e Paulo defende e também aprende com o tempo na sua caminhada, tanto com aquilo que Jesus vai mostrando para ele, tanto quanto nos seus fracassos de evangelização, porque ele tem também fracasso de evangelização,
mas também com os membros da igreja de Jerusalém e cristãos mais antigos do que ele. O fato é que a eclesialidade, a comunhão eclesial aconteceu aqui. E ele diz claramente que foi que apresentou primeiramente de forma particular aos notáveis, e aqui tem um pouco de ironia, né? Porque ele diz, não que eu me preocupasse com isso, não me interessa quem eles são, né? E talvez isso não seja algo da parte deles em si, Pedro, Tiago e João, de se sentirem ou se fazerem assim, me respeita porque eu sou um dos 3 mais próximos de Jesus, viu? Não sei se isso era uma atitude deles, apesar de todas as confusões que a gente já leu no Evangelho, em que eles iam perguntar para Jesus, em que a mãe de Tiago e João ia lá fazer pedido para Jesus, e confusão que isso gerava entre os 12. Estamos falando de um tempo depois de Pentecostes, em que muita coisa amadureceu e mudou naqueles homens. Mas a comunidade primitiva sempre levou muito a sério essa hierarquia na igreja. Paulo leva a sério. Claro, senão não iria a Jerusalém para discutir isso, para que isso tivesse uma palavra final. Paulo leva a sério, mas não é aquela reverência que algumas pessoas poderiam ter com relação aos notáveis, aos pilares da igreja, Pedro, Tiago e João. Mas Paulo se coloca como eles, mas para a parte dos pagãos. E não tem vergonha, nem medo algum de assumir isso diante dos outros, de si mesmo e dos outros, porque afinal de contas, quando Jesus o chamou no caminho para Damasco, ele disse que ele iria receber as instruções quando chegasse a hora em Damasco. E lá, Ananias levou essas instruções para Paulo. Paulo não só acreditou, mas levou a bom termo durante toda a sua vida aquilo que Jesus mandou fazer. Veja que bonito ele relatando, né? E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Ou seja, o que eu estou fazendo, o meu trabalho de evangelização está correto. Eu fui lá conferir e a igreja aprovou. Houve uma reunião e foi aprovado isso. Então vocês saibam que aquilo que eu estou pregando para vocês está certo. E errado está quem está pregando de outra forma. E aí ele diz que isso ficou acertado. E eles deram as mãos em forma de comunhão. Uma maneira antiga, mas para dizer, nós estamos com vocês. Vocês têm essa vocação de ir pregar aos não-judeus, aos gentios? Vão, preguem. Mas não se esqueçam dos pobres. E Paulo não se esquece. Tanto que a gente vai ver Paulo fazendo apelos, e apelos fervorosos, quase que dizendo, olha, se vocês não ajudarem a igreja de Jerusalém, vocês estão sendo hipócritas. Ele não fala isso aqui numa carta, né? Mas ele fala em várias cartas sobre essa coleta, e ele passa mesmo dizendo, olha, lá começou a fé, vocês têm que dar crédito para a igreja de Jerusalém. Se não fosse por eles, vocês não tinham conhecido Jesus Cristo. E assim vai, para fazer essa eclesialidade, não esquecer dos pobres. E a igreja de Jerusalém, quando foi muito perseguida, ficou na miséria. E Paulo, com seus companheiros, passou entre as igrejas pagãs, recolheu donativos e levou para a igreja de Jerusalém. Comunhão eclesial. E você tem feito uma boa comunhão eclesial? Como que você tem lidado com as pessoas da igreja?
quando você tem desavença, quando alguém parece se mostrar mais importante ou autoridade, você reconhece essa autoridade? Ou fica dizendo, é metido, se acha? Se tem autoridade, tem autoridade. Paulo viu que eles tinham autoridade e foi respeitoso com as autoridades, sabendo que são homens. Assim, não me importa muito, mas o cargo que ele está merece o respeito tal qual. E ele respeitou tal qual. Mas de uma maneira muito lúcida. Não era com medo, não era com constrangimento. Nossa, eu vou chegar perto de Pedro, meu Deus do céu, Pedro, que andou sobre as águas com Jesus, Pedro, que fez a profissão de fé, que recebeu as chaves. Nossa, eu vou chegar, como é que eu vou falar com Pedro? Não, Paulo não foi assim. Paulo foi na liberdade, como irmão, sabendo que ele tem autoridade, mas foi para confirmar também o seu chamado e a sua autoridade junto à igreja. Como você tem lidado com isso? Como nós temos lidado com esta relação de autoridade e submissão na igreja? Tem agradado a Deus o jeito que nós temos feito ou não? Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa, não tem ordem, não tem princípio eterno. Mas qual é a mensagem de Deus para você hoje, diante desta palavra? E como colocá-la em prática na sua vida? É isso que você vai anotar no seu diário e lutar para viver. Bom, se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o like, porque o seu like evangeliza, viu? Manda esse vídeo para outras pessoas, então não perca tempo, né? Eu quero dizer para você que você pode aprender esse método comigo aqui no canal. Tem um vídeo que eu vou deixar no final deste vídeo, uma playlist, Primeiros Passos no Diário Espiritual. E claro, o livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, você adquire no loja.cançãonova.com. E assim, aprendendo o método, comece pela primeira carta de São João, tem a playlist também aqui para você, e através da sua perseverança de todos os dias, você vai entrar nessa dinâmica de graça maravilhosa que é fazer o estudo bíblico, conhecer mais a Deus e certamente, consequentemente, conhecendo mais você mesmo. E assim, vamos caminhando na vontade de Deus rumo à santidade, que é a nossa grande meta. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.